de por que mulheres inteligentes, muito inteligentes, estão atualmente estagnadas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, sejam todas muito bem-vindas aqui ao nosso espaço. Seja lúcida. Hoje eu tô sozinha, mas trago para vocês assim assuntos muito relevantes e espero que agreguem na vida de vocês, tá? Primeiro, vamos lá. Primeira coisa que eu quero trazer hoje na nossa conversa, a gente vai conversar um pouquinho sobre o verdadeiro motivo de por que mulheres inteligentes, muito inteligentes, estão atualmente estagnadas. E eu tenho trabalhado com muitas mulheres ao longo desses anos, inclusive comigo mesma. Convivo com mulheres de muito potencial e digo para vocês, são mulheres assim extremamente inteligentes. Algumas absurdamente talentosas, assim, que você olha e fala: "Meu Deus, é fora da curva". Também mulheres, assim, inteligentes, estudiosas, com sacadas, assim, bem rápidas, né, de tudo. E conforme nós vamos quando elas chegam para o processo ou de mentoria ou das aulas, elas percebem que estão anos no mesmo lugar. Eu tenho até um depoimento sobre mim, né, eu falo muito sobre isso, que parece que eu fiquei 40 anos da minha vida, tipo, no deserto, igual o povo de Israel lá, sabe, girando em círculo lá, sem avançar. Mas eu entendi hoje que eu precisava daquele momento para aprender, para poder crescer. Também já estive nesse lugar, com conhecimento de causa, tá? E fica fora da nossa equação aqui nessa conversa a questão da falta de capacidade. Ah, ela é muito relaxada, ela não presta atenção. A gente fica se achando fica até procurando diagnósticos, né? Não, eu devo ter TDA, eu devo ter TDAH. Se você tem essa dúvida, procura ajuda profissional para sair dessa dúvida. Isso é o primeiro passo, tá? Mas isso é um assunto para outro momento, né? Então também não estamos falando de falta de direção, porque eu estou falando de algo completamente diferente. Hoje, né, essa sociedade atual que nós estamos vivendo, que nos tocou viver, que ela tem coisas muito boas, mas tem alguns pontos, como por exemplo, essa ideia de que o potencial ele gera resultados. Então, tipo, acione seu potencial, ative não sei o que e tal, que com certeza vai ter resultado. Mas na prática não é assim. Não gera. Nossa, Eli, mas você vai vir com esse discurso, gente, é fato, tá? Atualmente eu estou lendo um livro, Psicologia Financeira. Eu vou deixar para vocês aqui o link dele, tá? Vale a pena. Esse livro tem me mudado a cabeça, gente. Eu tô acho que no segundo capítulo, tenho muito ainda para aprender. Mas uma das coisas que ele traz ali é sobre a questão sorte, inclusive, porque as condições às vezes são iguais para 2 pessoas, mas algo que aconteceu na vida daquela pessoa, uma coisa que estava fora do controle dela, aconteceu e mudou o rumo da história dela, tanto para bem quanto para mal. Então vamos parar com esse mito, vamos plantar nossas sementes, vamos fazer o que precisa ser feito, mas vamos parar com esse mito de que: "Nossa, tem que acontecer. Nossa, Deus tem que me abençoar porque eu estou fazendo tudo certo". Isso é muito feio, tá? O mundo está cheio de pessoas, de mulheres brilhantes que nunca conseguiram construir nada relevante. Às vezes nem mesmo a educação do próprio filho, às vezes nem mesmo a autoeducação delas mesmas, tá? E temos, assim, quantidades de motivos para isso, que não vamos entrar nisso. Eu sou da literatura, a gente vê sebos lotados de livros abandonados lá no fundo, histórias brilhantes, você pode pegar um livro aleatório ali, você vai ver um conteúdo muito bom, mas que não tiveram sucesso. Em contrapartida, você pega algumas coisas que estão no hype, que estão super boas, e você vai ler, você compara com aquelas e fala: "Por que que esse chegou onde chegou, vendeu tanto de livro que vendeu, e isso aqui não?". O que nós precisamos entender é que o potencial que nós temos é matéria-prima, apenas isso, matéria-prima, tá? Agora, ter, formar, montar, criar, seja lá o que você precisar trazer,
Eu estou falando agora de estrutura. Temos a matéria-prima, então ter uma estrutura, e aí você vai formar a sua estrutura, você vai montar, você vai criar, você vai ver como você vai chegar nisso. Mas ter uma estrutura é o que vai transformar esse potencial todo em um patrimônio. Eu sei que parece, assim, um pouco intangível tudo isso que nós estamos falando aqui, que eu estou trazendo para vocês, mas eu hoje sou uma pessoa que estou montando as minhas estruturas, porque eu tenho um objetivo. Eu sou uma matéria-prima, eu gosto de comunicar, eu gosto de falar, eu gosto de tudo que eu faço, eu tenho visto o resultado na vida das pessoas, mas eu preciso hoje ter uma estrutura, e eu estou nessa fase de montar uma estrutura para que eu consiga transformar tudo isso. E aí a gente vai esbarrando em algumas armadilhas. Eu vou trazer 4 armadilhas aqui para vocês. Só que antes, eu quero pedir uma coisinha para vocês aqui, que eu já falei demais, né, e eu tenho que aprender a pedir para vocês o quê? Acionar um protocolo aqui de reconhecimento. E o que que é esse protocolo? Você vai deixar o seu joinha aqui, né, que nós estamos começando nosso canal humildemente. E antes que você esqueça, porque aí se você não gostou do conteúdo, você vai lá no final, você dá um dislike, mas se você gosta, você pode esquecer de gostar, entendeu? Então já dá agora, tá? Você vai compartilhar se você gostar, você vai se inscrever nesse canal, ativar aquele sininho lá de notificações, para que a gente possa crescer e continuar trazendo esses conteúdos para vocês, tá? E agora sim, falamos das nossas 4 armadilhas. E por incrível que pareça, nós vamos falar da mesma coisa, só que em âmbitos diferentes. Nós vamos falar do excesso, tá? São 4 coisas. O primeiro deles é o excesso de conhecimento, de cursos e mentorias que você tem aí. Compra, agora tá tudo muito baratinho, né, os cursos baratos, por R$ 9,90 você aciona isso aqui, tem tudo isso, e tá tudo válido, gente. Só que assim, calma, esse consumismo desenfreado pode te trazer muitos prejuízos. Você começar a mentoria que vai te levar para um caminho, aí você pega outro curso que vai te levar para outro caminho, isso vai causando na gente um desgaste e a gente começa a ficar completamente perdido. Então, você tem aqui a sua matéria-prima, aí você se enche de conteúdo, de várias correntes, de várias formas, e você não consegue montar a sua estrutura. Então, você tem uma figurinha lá de um desenho animado que você fica assim, tipo, de um lado para o outro, às vezes é a gente, tá? Por causa dessa primeira armadilha. Então foca em uma coisa, vai até o final, valida e depois você vai pouco a pouco, tá? Não se empolgue. E o segundo é o excesso de ideias. Mulheres talentosas, mulheres dessas que eu estou falando, são muito criativas. São mulheres que têm ideias, que têm sacadas rápidas, que de um dia para o outro consegue vender alguma coisa, consegue desenvolver. Só que quando a gente começa a viver nesse excesso de ideias, a gente nunca pega uma e desenvolve ela com começo, meio e fim. A gente não estrutura uma ideia e coloca ela para andar, para validar, para ver se é isso mesmo, plantar, esperar vir o resultado, porque a gente está muito afobada. Então, muito cuidado com o excesso de ideias, tá? Também vamos falar do terceiro, que é o excesso de comparação. Então, eu trabalho com desenvolvimento pessoal, com consultorias, e eu vou me comparo com outras mulheres que começaram depois ou antes de mim, não importa, mas que já estão isso, que já montaram isso, que já fizeram aquilo. Aí eu vou lá e comparo com aquela que está mais tempo, mas que não chegou. E eu fico ali o tempo todo me comparando com outras pessoas, tentando copiar muitas vezes o que elas estão fazendo, tentando entender por que, que ela está mais na frente que eu ou tal. E eu esqueço de olhar para mim mesma, para onde eu estava e onde eu estou agora e para onde eu quero chegar. Porque a única comparação válida aqui é compararmos nós com nós mesmos, para ver se houve um crescimento, se houve uma evolução. E o quarto é o excesso de planejamento. Aí já não é só aquele monte de ideias que você vai colocando para frente e não, aqui você já começa a ficar muito tempo planejando alguma coisa. Ficar muito tempo planejando, ficar muito tempo ali no papel, muda aqui, ajeita aqui. Ai, não, acho melhor eu fazer isso, e vai, faz reunião e faz aquilo, mas não coloca ação. Por exemplo, eu enquanto estive planejando esse canal, eu estive gravando.
Eu fui gravando, eu fui gravando, fui gravando, fui deixando o conteúdo, falei: "Uma hora eu vou acertando", só que eu fui estruturando a outra parte. Então, quando isso estava estruturado, eu já estava com o conteúdo aqui bonitinho para vocês. Então, tenha muito cuidado com essas 4 armadilhas, porque tudo isso, para mim ou para você, cria uma falsa sensação de que: "Ai, meu Deus, estou fazendo esse curso, estou fazendo essa mentoria", é uma falsa sensação de evolução, mas na prática mesmo, nada mudou. Nossa, Eli, e que eu faço então, né? O que realmente vai mudar na minha vida? Em primeiro lugar, a gente vai entender que a mudança começa quando nós começamos a fazer as perguntas certas. O que eu ainda preciso aprender? Então, no meu caso aqui do canal, né, eu ficava muito preocupado com o que eu ainda precisava aprender quando eu descobri que eu já tinha todos os elementos. Então eu não preciso aprender mais nada. O que eu preciso agora é colocar em prática. "Ai, mas eu preciso entender um pouco mais sobre isso", beleza, vai procurar essa informação, mas vai pondo em prática as outras coisas que você já sabe. Então, a pergunta "o que eu ainda preciso aprender" é para te limitar, para colocar você na realidade. Só que mais importante que essa, segunda pergunta, o que eu preciso eliminar? Sabe aquela carga mental? Nossa, comecei um curso, parei, comecei outro, parei. Então você vai terminar todos os cursos que fizer sentido para você. Os que não fizer, bloque, esquece, certo? Até mesmo as suas ideias, elas precisam de certa forma ser, digamos, cerceadas, né, no caso, ou seja, elas precisam ser limitadas. As minhas ideias são brilhantes, mas elas são limitadas pelas minhas condições. Agora, as minhas condições são essas. Então, a ideia maravilhosa vai ficar para depois. Eu vou fazer essa ideia aqui que coincide com o que eu tenho em mãos. Então, vou encerrando já esse bate-papo com vocês de hoje, convidando vocês para refletir e, se possível, volta aqui, escuta de novo, anota coisas, faça a sua própria reflexão, tá? Será que você está realmente tão perdida quanto você acha, né? "Ai, nossa, não consigo". Não, será que é isso? Ou será que você não está apenas soterrada? Soterrada de ideias, de planejamento, de comparações, de cursos, de conhecimento? Se organiza primeiro. Aplica isso que nós estamos conversando aqui. E aí depois você me conta. Eu tenho certeza que você vai ter um resultado brilhante a partir daí.